Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Quero Programar, Será Mesmo? Eu sou a Rayane, vocês já me conhecem, Eu esse é sou o o Gabriel. Gabriel, que vocês também já conhecem aqui. E como a gente prometeu, hoje a gente vai falar para o pessoal sobre o que faz um programador. A gente tem uma missão que é Difícil isso, hein? dificílima porque um programador não faz só uma coisa, né? Uhum. Cada vez mais esses profissionais vêm se especializando e criando, então, eu ia falar branches, e Legal. criando Ramificações? ramificações mesmo que ele faz, especializações diferentes, conhecimentos diferentes. Então, se você procura, por exemplo, vaga de programador, aí você vai ver um nome, um tanto de sigla, um tanto de nome aí, é, que que vão caracterizando, né, quem são esses profissionais, e que pra gente, quer dizer, para quem não é programador, parece um pouco misterioso, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar condensar um pouco desse conhecimento para que você aí do outro lado, que está se perguntando se você realmente quer programar, pensasse essa profissão, se esse tipo de atividade, se o trabalho de um programador se encaixa com o que você quer. Acho que no nosso primeiro vídeo a gente começou falando, né, sobre que talvez você já seja um especialista numa área, você já tem uma profissão, você é, já sabe quais são as suas melhores habilidades, como você gosta de aplicar no seu trabalho, e aí é importante você refletir sobre isso se você quer fazer uma transição de carreira, ou não, né? Ou se você quer só acompanhar essa série e aprender a comunicar com a equipe de programadores e melhorar sua relação com tecnologia e com esses profissionais. Não ficar perdido, né? Às vezes a gente vai explicar aqui para você algumas expressões, algumas Uhum, palavras que você escuta o tempo todo ali durante a reunião com a sua uhum, equipe de desenvolvedor. Você não sabe, às vezes uhum, não dá nem para perguntar direito, e aí a gente uhum. vai tentar, ao longo da série, desmistificar isso também. É isso mesmo. E aí vamos começar sobre o programador back-end. Aí, já um Um nome termo, né? estranho, né? Back-end. Vamos conversar com back-end. Ó, eu vou tentar. Nossa, Resumir? eu não sou muito boa pra isso, Não, mas eu vamos vou lá. tentar caracterizar o que é um programador back-end. E pra mim foi difícil porque toda a explicação que eu escutava assim, o programador back-end é aquele que faz aquilo que você não vê. Aí eu, tá, me ajudou muito. E Entendo, daí, né? entendo o total de zero coisas, mas essa é uma explicação muito comum, porque quando a gente pensa numa aplicação, num sistema, numa ferramenta tecnológica, ela tem uma lógica de funcionamento ali por trás, né? Então, tem o código, tem os serviços que estão ali por trás, e quem escreve isso é o programador back-end, Uhum, certo? certinho. Eu li recentemente, com a ajuda da IA, uma frase para definição que é uma pessoa que passa muito tempo lendo regras, então entendendo como ferramentas funcionam, então lendo muita documentação e transformando essas ferramentas e as regras do seu negócio em como o sistema vai funcionar. Perfeito. E aí eu posso dar um exemplo, Uhum, né? Então imagina que você chegou e a área de negócio, a uhum, Rayane, uhum, fala com você, programador, Gabriel, de que o sistema dela, o usuário que tem perfil de gerente, uhum, ele só pode ver o relatório A e B. certo. O usuário que tem perfil de diretor, ele Uhum, só pode ver o relatório A. Ou seja, né, o gerente ele uhum, tem uma hierarquia maior naquela uhum, organização, então, uhum, portanto, ele pode ver mais coisas do que o diretor. uhum, E o administrador, ele pode ver todos os relatórios, ele uhum, pode ver de A a Z. Ele uhum. vai explicar isso, a regra de negócio, para o desenvolvedor, e o desenvolvedor vai converter isso em código, né? Uhum, Fazer essa transformação da regra em lógica para que o sistema faça exatamente o uhum. que o usuário pediu. E legal, porque pensando nessa tarefa específica, se fosse eu fazendo, eu ia lá, ia abrir.
a documentação da ferramenta que eu estivesse usando. Perfeito. Ia entender como essa documentação trabalha com restrição de conteúdo. Perfeito. Ia escrever isso no meu código usando a linguagem de programação daquele código, ou seja, C++, C Sharp, Python, JavaScript, blá, blá, blá. Então esse é o conhecimento que eu já teria que ter. Ok. Acoplado com esse conhecimento novo sobre a ferramenta que eu estou usando. E passaria o dia ali escrevendo e testando isso, né? Então, o que você falou aí, né, o seu fluxo de trabalho, traduz tudo isso que a gente falou até agora, né? Então, ele vai passar o dia lendo como que a ferramenta que ele trabalha funciona, entendendo a regra de negócio que foi passada para ele, que pode ter, né, cada situação é um caso, e juntando essas duas coisas, e o produto final vai ser o código dele, que faz o que o cliente falou, e eventualmente os testes, né, que ajudam ele a verificar se aquilo está tudo certinho. Então pensa aí se essa é uma rotina de trabalho que você gostaria de ter. Assim, para pessoas que gostam de explorar novas ferramentas, são pessoas curiosas para testar, né? Assim, que gostam de aprender coisas novas com muita frequência. Eu acho que é uma boa, né? Eu gosto. Agora se você não é uma pessoa que gosta, por exemplo, de trabalhar sozinho, né? Ok. Ou se você não se é uma pessoa que não gosta de ler muito, sabe? Você gosta mais de estudo, né? Se você gosta mais do contato social, né? Se você gosta de estar sempre em reuniões, se você gosta de venda, se você é bom comercial, talvez não seja para você. Mas é ótimo para quem não gosta de reuniões. Exatamente. Só um pequeno detalhe, né? Saindo um pouquinho do script, não significa que você não deva conversar com outras pessoas. Né? Com certeza. Em geral, o desenvolvedor back-end, ele é uma pessoa mais introspectiva, ele gosta de trabalhar mais sozinho e tal. Mas se ele também tem uma habilidade de relação social boa na empresa, o trabalho dele fica muito melhor, porque ele consegue mostrar o que ele está fazendo para o cliente de uma maneira mais efetiva, receber os feedbacks se está funcionando ou não, e entregar o trabalho dele com muito mais qualidade. Perfeitamente. Então, mesmo que você não tenha, tente trabalhar isso. Exatamente, essa é uma boa. E o programador front-end? É o que faz, o que tá... que você aqui vê. Você vê, né? Ótimo, agora eu sei tudo. Não, o front, ele, em geral, ele é responsável... E aí essa divisão de back-end e front-end, ela vem muito de sistemas web, né? Que ficou muito famoso depois da invenção da internet, 30 anos atrás, porque até então os sistemas rodavam só localmente. E aí com a internet a gente teve um pouco até essa divisão. E o que o front-end faz? Ele constrói a carinha do site mesmo, do programa que vai rodar ali no seu navegador. Então, quando você abre o seu navegador e entra, por exemplo, no site da MiAdapt, a pessoa que pensou, né, aonde ia ficar aquele banner, aonde ia ficar aqueles cards com informações, os links e tal, a barrinha de navegação lá em cima, com a opção de fazer pesquisa e tal. Esse cara é o front-end. E aí você tem o front-end que trabalha em empresas pequenas e o que trabalha em empresa grande. Por que eu estou falando isso? Em geral, existe uma figura que chama... como é que chama? UX. Como é que é a tradução mesmo? User Experience. Se não for isso, a gente corrige. Experiência do usuário. Experiência do usuário. Então, esse cara, ele não é programador, ele é um design que se especializou em desenhar coisas para a internet. Então, ele faz essa estrutura toda da página, passa para o front-end e o front-end converte aquilo em código, né? Perfeito. Nas 3 linguagens principais, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Isso numa empresa grande, porque se ele está trabalhando numa empresa pequena, muito provavelmente ele vai fazer essa parte da experiência do usuário, ele que vai definir onde cada componente vai ficar na tela, né? Então, teoricamente, o cara que é front-end, ele tem que ter esse feeling também, né? Essa habilidade. Sim. É que eu ia comentar que a pessoa do front-end, né, se ela está numa empresa grande, provavelmente ela vai se relacionar muito com 2 profissionais, né? Que é o designer e a pessoa que é o
o UX pensando muito naquele que pesquisa, não é qualidade, mas, por exemplo, vai testar qual usabilidade das telas. Então, se você se vê como programador e pensa assim, nossa, talvez o front-end seja para mim, talvez pensar nesse rol de habilidades, do design, da estética. É uma pessoa que gosta muito disso, né? E também essa parte de, eu não quero chamar de arquitetura, mas de tipo assim, onde que o botão na tela tem que ficar? Do lado direito ou do lado esquerdo? E isso não é você achando ou você querendo bonito, assim, já existem testes, já existem estudos que demonstram de usabilidade, de onde que é melhor ficar isso. Né? Inclusive para aumentar suas vendas, por exemplo. Exatamente. Né? Porque você está construindo um sistema, na grande maioria das vezes, você não está fazendo aquilo por puro prazer ou hobby. A pessoa que te contratou, se o produto você precisa de ganhar dinheiro com aquilo. Então, se você vai colocar o botão na tela, onde esses estudos mostram que esse botão converte a venda com uma probabilidade maior, é ali que você tem que colocar, né? E questão de usabilidade também, né? Você tem que pensar que seu público tem que acessar o seu conteúdo. Exatamente. Então, você vai colocar letra grande, letra pequena, para quem tem algum impedimento visual, você vai colocar aqueles textos que descrevem o conteúdo, você vai colocar, enfim, ou formas ali, você vai desenvolver métodos ali para que o seu conteúdo seja acessível para qualquer pessoa, né? Então, acho que essa é uma parte bem legal também do trabalho do front-end, né? Ficar pensando nessa... E é interessante como que os perfis são diferentes, né? Os dois programadores, o back e o front, eles fazem essa tradução das regras de negócio para a linguagem que o computador lê. A gente já falou isso várias vezes. Mas a pessoa que faz o front, em geral, não gosta muito de fazer o back-end e vice-versa. Porque exige habilidades, né, diferentes nesse sentido. E aí as pessoas se sentem mais confortáveis em uma cadeira ou outra. Exato. Eu, por exemplo, dando o nosso cenário aqui de Me Adapt, empresa aqui super recente, eu gosto mais de fazer a parte de back-end e a Rayane gosta mais de fazer a parte do front-end. Ainda bem, né? Imagina se nós dois quiséssemos fazer a mesma coisa. Pura sorte, no nosso caso aqui. Mas não impede de você fazer o back-end e eu fazer o front-end, correto? Sim. E aí a gente vai para qual profissional agora? Full stack? Para o full stack, exatamente. E aí é onde que entra o full stack, né? Full do inglês é cheio, né? Completo. Por que isso surgiu? Eu acho. Esses frameworks, essas ferramentas atuais de desenvolvimento web, e aí todas as linguagens mais famosas têm, né? Que no caso do Python a gente tem o Django, no caso do Ruby a gente tem o Rails, no caso do PHP a gente tem o Laravel e algumas outras. Enfim, acho que deu para entender em cima desses 3 exemplos. Você tem no mesmo código, no mesmo repositório, o seu código inteiro, tanto a parte do front quanto a parte do back. Isso está tudo num lugar só. E o framework, né, a ideia do framework é que esse código já esteja arrumado de uma tal maneira que essas partes vão se conectar e vão se entender de uma maneira muito suave. Sim. Perfeito? O programador full stack é aquele cara que consegue entrar naquilo ali e navegar entre as duas partes de uma maneira muito suave. Sim. Ou seja, mesmo que ele não eu não sei se não gostar, né, é uma expressão muito boa nisso, mas mesmo que ele não se sinta tão confortável, ele consegue fazer. Sim. Ou seja, né, se você quer aprender a programar e não quer se aprofundar, talvez, no front ou no back, mas quer saber um pouco de tudo e ter essa experiência nos dois lados, existe essa opção do full stack. Do full stack. E que é muito procurado, né? É muito procurado. E aí eu acho que tudo vai da empresa que você está trabalhando, né? Eu não acho que um programador full stack, por exemplo, é um profissional que o Google, a Meta, essas empresas grandes vão procurar, porque
já muito especializado. Já muito especializado, o código é muito grande, então eles procuram realmente um cara que tem que saiba muito de um assunto pequeno. Perfeito. Empresas pequenas, como a Miadapt, por enquanto, vai procurar porque ela precisa de pagar um programador para fazer tudo para ela. Sim. Né? Ou dois, então vai muito disso. E eu acho que essa lógica ajudou muito a escalar os negócios. Sim. Então você gasta pouco para implementar uma ideia inicial, está muito na moda essa coisa do MVP, que é o produto mínimo viável. Você gasta pouco, você coloca aquela funcionalidade para funcionar, para ver se vai ter tração, né? Para ver se você vai conseguir vender. E à medida que você vê que vendeu, você vai escalando o seu negócio. Aí você para de contratar só full stack, não significa que você não possa contratar. Sim. E aí você vai contratando profissionais mais especializados. E aí nessa onda de especialização, a gente ainda tem arquitetos, ainda tem engenheiros, né, que vão cuidar dessa parte de conectar ali os serviços, as partes do seu sistema para aquilo dali virar um produto, né, que pode ser usado pelo seu cliente. E existem também outras especializações, assim. Eu acho que quando você coloca programador de vagas na internet, assim, pra você falar assim, vou virar programador, deixa eu ver o que o mercado tá querendo ali. Você vê, é isso, né? Milhares de especializações, inclusive em linguagens específicas, né? Inclusive em frameworks específicos, que igual o Gabriel citou aqui. E aí é um mundo de coisas, e né? Tem até uma parte que a gente não colocou, a gente está falando de sistema web, né? Que é esse que a pessoa consegue ver porque ela abre o navegador, mas tem aquele programador que mexe com dados. Sim. Né? Verdade. Com análise de dados. Verdade. E aí, se a gente for falar sobre isso, abre um leque também, né? Abre branches gigantescos, porque o cara pode ser analista de dados, ele pode ser engenheiro de dados. Pode. Mas ele está trabalhando com programação. Sim. Eu acho que a gente já deu uma ideia aqui pro pessoal, pra gente não passar muito do nosso tempo, de quem são esses profissionais, como é o dia a dia deles. E eu acho que, assim, a pergunta-chave aqui que a gente queria fazer para vocês é isso que você quer fazer? É esse dia a dia, é esse rol de habilidades que você tem ou que você gostaria de desenvolver? A sua resposta pode ser sim, a sua resposta pode ser não. Se ela for sim, a gente já tem uma nova série, Quero Programar Por Onde Começar. Tá aqui no nosso YouTube. Por onde começar? Por essa nossa série. Começa por ela. Se não, continua nessa série aqui, porque o nosso próximo vídeo vai ser para te explicar o que de fato é um programa. E eu acho que esse vídeo é maravilhoso para melhorar a sua comunicação com as pessoas da área de TI e você conseguir traduzir o que você precisa e começar a traduzir o que ela fala para você e vocês começarem a se acertarem. É isso? É isso, eu acho que de uma opção ou outra, né? Se ele não quer programar ou se ele quer programar, a gente está tentando ajudar. Aí ele pode seguir as duas séries, se for o caso, e vamos continuar tentando, nesta daqui, desmistificar todos esses termos. Caso a gente não tenha falado alguma coisa que a galera tenha curiosidade, deixa nos comentários aqui que a gente tenta criar. A gente responde. Responder. Então é isso. Até mais. Tchau, Eu tchau. sempre esqueço desse lado.